Ok, pessoal, vocês conseguem ver minha tela? Sim, Ok, vamos lá. Pois bem, pessoal, na semana passada a gente começou o nosso módulo 2. E aí o primeiro tópico trata da configuração básica dos dispositivos intermediários de rede, a saber, switch e roteador. E aí na aula passada a gente viu algumas configurações iniciais, como quando o switch ele é iniciado, aí assim como acontece com o computador, ele carrega um programa chamado Post Power on Self Test, que vai fazer alguns testes de hardware antes de inicializar a máquina. Depois disso ele vai carregar um bootloader, um carregador de inicialização, que ele vai procurar alguma imagem de inicialização no switch ou no roteador. Primeiramente, a prioridade é ele procurar uma variável de ambiente chamada boot, que vai ter alguma instrução de execução, sei lá, executar acessar um servidor FTP remoto que está com a imagem do iOS, ou carregar uma imagem do iOS lá mesmo na, na variável de ambiente boot. Se não encontrar, certo? O bootloader vai lá na memória flash do disco rígido, perdão, disco rígido não, do switch para acessar a imagem do Cisco iOS. Quando ele acessar, ele vai fornecer o controle do switch para o sistema operacional. No nosso caso aqui, no nosso contexto que nós estamos tratando de equipamentos da Cisco, certo? O Cisco iOS, tá bom? E aí tem os comandos que permitem a gente visualizar os arquivos, como o comando show flash, que aí a gente vai conseguir visualizar o startup config e a imagem do iOS, tá certo? Também é possível a gente definir na variável de ambiente a imagem do Cisco iOS por meio do comando boot system flash e aí a, o diretório onde se encontra e o nome do arquivo. Ok, pessoal? E aí, para verificar esse arquivo de inicialização, tem um comando chamado showboot. Outro ponto que nós tratamos foi com relação aos indicadores de LED do sistema. E aí, tem alguns contextos que nós podemos tratar, tá certo? Com relação aos LEDs, se por acaso ele está apagado, se por acaso ele está piscando, se por acaso ele está verde, se por acaso ele está com a cor âmbar, que é uma mais voltada para o laranja. E aí, os LEDs do switch, a gente vai ter o RPS, que vai verificar, que vai indicar, perdão, se por um acaso está sendo utilizado uma fonte de alimentação redundante. E no caso a Cisco, ela tem um equipamento chamado RPS, que é o Redundant Power System, certo? Que vai fornecer energia para os switches, tá certo? É uma forma, é uma solução dedicada da Cisco, e aí é uma opção diferente de se utilizar um no-break, tá certo? Tem também o LED de estados das portas, e aí vai por meio dessa porta STAT, é possível verificar se por acaso há conectividade, se não há conectividade. A porta duplex, que vai indicar se por um acaso está no modo half duplex ou no modo full duplex. A velocidade da porta, se ela está a 10, 100 ou 1000 megabits por segundo, e aí vai depender se por acaso o switch ele for Fast Ethernet ou se ele for Gigabit Ethernet. Se o switch ele for Fast Ethernet, ele vai operar 100 megabits por segundo no máximo. Se ele for Gigabit Ethernet, é possível ele operar 1000 megabits por segundo, tá bom? E aí, se por um acaso você tiver dois switches, sei lá, cascateados, e um tiver operando
fecha Ethernet e outro gigabit Ethernet, a comunicação vai obedecer a configuração mais baixa, no caso a configuração fecha Ethernet, tá bom? Tem também a porta do Power over Ethernet, que vai dar um status daquela porta PoE do switch, se por acaso ela está ativa ou não. E aí só lembrando que o Power over Ethernet tem alguns equipamentos, como por exemplo câmera de segurança, que tem suporte ao PoE. No caso, utilizado o cabo Ethernet, e alguns fios do cabo Ethernet são utilizados para energizar aquele equipamento. E os demais, certo? Vai ter a parte de terra, vai ter a parte de envio de dados, etc. Tá bom? E aí o botão Mode ele permite a navegação entre as portas. Ok, pessoal, a gente também viu como agir em relação a uma falha no sistema, e aí tem todo, perdão, e aí tem todo o protocolo a ser seguido, como desconectar o cabo de alimentação, reconectar o cabo e aí segurar o botão Mode e executar os comandos set, flash init, tá certo? Nós vimos também o processo de configuração dos switches para gerenciamento, a saber, a configuração da SVI, que é a interface virtual do switch, Switch Virtual Interface. E aí nós temos esse cenário aqui com um computador configurando um switch, certo? Via cabo console. Nesse switch tem um IPv4 e tem um IPv6 associado a uma porta VLAN 99. Lembrando que a porta padrão é a VLAN 1, só que por questões de por questões de segurança, o ideal é você configurar outras portas ao invés da VLAN 1, tá certo? E aí, para que essa VLAN se torne ativa, é necessário a gente associar essa VLAN a uma porta física do switch. E aí, tem um comando que a gente precisa executar caso nós desejemos utilizar o IPv6 na porta VLAN na porta VLAN do switch. E aí esse comando aqui embaixo, SDM prefer dual IPv4 e IPv6 default. SDM, pessoal, eu acho que é Switch Data Management. Talvez eu esteja errado aí no D. Mas é nesse mesmo... se não for isso, é parecido. Basicamente, as SDMs são imagens, certo? Com diferentes configurações do switch que a gente pode carregar para o equipamento. Então, o SDM por padrão, que é o default aí, ele vai permitir a configuração tanto do IPv4 quanto do IPv6. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Ok. Sim. Então vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar aqui. Eu já tenho essas estações aqui configuradas, mas eu vou fazer de novo, tá bom? Aqui eu tenho o computador. Aqui nós temos o switch, o cabo console para acessar via porta serial RS232, certo? Vamos primeiro associar a interface à porta fecha Ethernet. Vamos usar a 0/1. E aí o comando switch port. A gente vai ter um capítulo só sobre VLANs, tá certo, pessoal?
Vocês podem observar aqui que o único comando disponível é o comando IP, certo? Não tem IPv6 aqui, eu não posso configurar a priori a VLAN 99 com o IPv6. E aí a gente vai ter que utilizar esse comando aqui, ó. SDM prefer dual IPv4 and IPv6 default. Só um instante. E aí a gente vai salvar a configuração. E aí vamos usar o comando reload para reiniciar o switch, tá certo? Vocês podem observar que o loading ele está carregando a imagem do iOS. Ok. Vamos lá, enable, configure terminal, interface VLAN 99. Podemos observar aqui, ó, o IPv6 está disponível, tá certo? Vamos configurar as interfaces agora para reproduzir esse cenário aqui, tá bom? Reproduzir esse cenário aqui. Interface VLAN 99 e aí o IP address, que é o 172.17.99.11. Vocês podem observar aqui, pessoal, que ele é um /24, tá bom? E aí a gente tem aqui 255, 255, 255.0. Vamos configurar o IPv6 também. Qual é o endereço do IPv6? 2001 DB8 ACAD 99 e 1 no final. É DB8. DB8 ACAD 2.99.2.2.1/64. Lembrando aqui o /64, os 64 primeiros bits são para rede e o resto para as máquinas dentro da rede. Lembrando que o IPv4 são 4 campos com 8 octetos, o IPv6 são 8 campos com 16 octetos, tá certo? Então aqui eu tenho 16, 32, 48, 64. Então, para eu configurar uma outra rede para se comunicar com essa interface aqui, certo? Ele tem que ser modificado aqui. E se tiver na mesma rede, a partir daqui eu modificando tá ótimo, tá certo? Vamos lá para o comando no shutdown. Vamos lá salvar a configuração. Depois disso, nós precisamos configurar o Default Gateway para que o switch, para que a VLAN, ela possa ser acessada remotamente, tá bom? E aí não é uma configuração da interface, é uma configuração do próprio switch. E aí, se nós temos aqui
o ponto 11 para a VLAN, nós vamos ter o ponto 1 para o Default 172.17.99.1, tá bom? Certo, pessoal? Vamos configurar também o Default Gateway para IPv6. IPv6 Default Gateway. Não, pessoal, perdão, eu esqueci que no IPv6 a gente não precisa configurar não, é só IPv4 mesmo. Vamos continuando aqui. Por meio do comando show IP interface brief e show IPv6 interface brief, a gente vai conseguir visualizar as configurações das interfaces, tá bom? Vamos lá. Observem aqui a VLAN 99, tá certo? Vamos ver agora com o IPv6. A VLAN 1 com endereço de link local e a VLAN 99 com endereço de link local e o endereço Unicast Global. Vamos continuar aqui a configuração. Na verdade, eu já tenho aqui um cenário pronto. Olha só, a gente tem aqui um roteador com... Vamos olhar aqui no modo de configuração fácil, é mais didático, tá certo? Uma interface Gigabit Ethernet 000 172.17.99.1. E aí a gente tem esse lado aqui, tá certo? Com a interface Gigabit 0/0/1 com o IP 172.17.100.1. Vamos ver agora os IPv6. Certo? Interface Gigabit Ethernet 000 2001 DB8 ACAD 99.2, tá certo? E que o ideal seria eu ter colocado 1 na do switch, perdão, 2 na do switch e 1 dessa daqui, que a prática a gente tem que colocar, e aí não vai mudar nada a configuração, mas são boas práticas a gente deixar sempre o primeiro IP da rede disponível para para o Default Gateway, tá bom? Ou a interface do roteador. E esse outro aqui, 2001 DB8 ACAD 100.1. E aí eu executei aquele comando IPv6 Unicast Routing para habilitar a configuração do IPv6. E aí fazendo isso, nós já conseguimos automaticamente, certo? O IP versão 6 Unicast Global. O link local já vem para o padrão, é aquele já baseado no MAC address, tá certo? Vamos fazer um teste para tentar acessar daqui a VLAN. Vou mandar um ping para 172, só um instante, 17.99.11.
Certo. E aí, como a gente viu na aula passada, não sei quem foi que teve dúvida. Provavelmente é porque ele está executando lá os protocolos WARP, tá certo? E aí os primeiros pacotes eles são perdidos. E aí, conforme nós vimos, tá certo? É possível verificar as configurações das interfaces, tanto para IPv4 quanto para IPv6, por meio do comando showip interface brief para IPv4 e o showipv6 interface brief para o IPv6. Tanto para interfaces físicas, como as do roteador que a gente viu agora, quanto para a interface virtual do switch, no nosso caso aqui que a gente viu a VLAN 99, tá bom? Pessoal, eu não sei se vocês já viram esse assunto, mas o switch ele pode operar em modo half duplex, ou por meio da tradução mais corta, half duplex, ou em modo full duplex. Qual a diferença entre, esses modos de comunicação? E aí vem uma abordagem mais genérica com relação aos tipos de comunicação. Nós temos a comunicação simplex, tá certo? Onde nós temos um emissor enviando a mensagem, um receptor recebendo de forma passiva. E aí, como exemplo, nós temos o sistema analógico de transmissão de televisão e rádio, tá certo? O William Bonner, ele dá boa noite para você, mas você não consegue responder. Se você dá boa noite de volta para ele, ele não ouve, tá bom? Nós temos a comunicação half duplex, tá certo? Simplex, half duplex. E o outro modo é o full duplex. No modo half duplex, pessoal, ocorre a comunicação em duas vias, só que um ocupa o canal e o outro tem que esperar para transmitir. É o caso, por exemplo, da comunicação utilizando o walkie-talkie. Quando a gente está usando o walkie-talkie, tem que dizer câmbio. E aí, quando a gente fala câmbio e para de apertar o botão lá do walkie-talkie, a gente está indicando para quem está recebendo a informação que o canal está livre e ele pode transmitir, tá certo? Ele pode falar. E o full duplex ocorre a comunicação do envio e recebimento das informações ao mesmo tempo. Na prática, quando nós estamos utilizando a comunicação em um switch, por exemplo, ocorrem domínios de colisão próprios dentro do próprio cabo. Porque, por exemplo, se você está utilizando o Half Duplex e ocorre o envio de uma mensagem via broadcast, pode acontecer colisão, tá certo? Como no caso do Hub, ou então se a gente está utilizando algum protocolo como o DHCP quando manda aquele, é, aquele sinal de DHCP offer para todas as estações, ou então numa própria requisição ARP, são enviados via broadcast, tá certo? No caso do full duplex, não existe um domínio de colisão associado à própria entrada da interface ao próprio cabo. Por quê? Porque ele tem ele vai enviar informação por meio de alguns fios é, do, do cabo Ethernet e vai receber por outros fios. Não há risco de colisão nesse caso, tá certo? Nesse sentido, pessoal, é possível a gente configurar os switches como half duplex e como full duplex. De fato, existem alguns tipos de placa de rede que operam a velocidades maiores, como no caso das placas 10 gigabit, certo? E aí você tem Fast Ethernet é 100 megabits por segundo, gigabit é 1 e 10 gigabit são 10 vezes isso aí. No caso da placa 10 gigabit, ele só existe a configuração para full duplex, tá certo? E aí a comunicação full duplex envia e receber ao mesmo tempo, e half duplex ou envia ou recebe. Ok, pessoal?
Essa imagem é de um vídeo que faz a comparação entre esses modos, que eu vou postar juntamente com o link da nossa aula de hoje, tá bom? E aí é possível configurar as portas do switch, certo? Para o modo duplex que vai ser utilizado e também a velocidade. Ok? Então, nesse caso aí, desse cenário, ocorre a configuração do modo Full Duplex a 100 megabits por segundo. Tá certo? Vamos fazer o teste aqui. Primeiro a gente vai configurar o... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês ficam muito tempo sem se manifestar, eu acabo... Sim. Tá, beleza então. A gente não faz a configuração do modo se está full duplex ou half duplex na interface virtual, não. A gente faz na interface física, tá bom? Professor, Oi. em um ambiente em produção, geralmente se configura as interfaces em full duplex, ou há situações que é necessário utilizar o half duplex. O half duplex a gente pode configurar se por acaso for ocorrer a comunicação com dispositivos legados que ainda operam em modo half duplex, tá bom? Mas aí, cenário padrão, é tudo full duplex mesmo. Ok. Vamos lá acessar aqui a interface Fast Ethernet. Só um instante, viu, pessoal? Que meu mouse está com... E aí eu posso configurar as portas do switch de acordo com o que eu bem desejar. Essa porta aqui, ela está se comunicando, está cascateada com o switch legado Ethernet a 10 megabits por segundo. Ou teve um bug, que algum problema físico que o Fast Ethernet não está funcionando, eu vou ter que utilizar o Ethernet mesmo. Aí a gente pode configurar cada porta especificamente. E aí o modo duplex, a gente tem o automático, e o automático ele vai se configurar de acordo com o que a outra ponta está executando. Se está em full duplex, ele vai para full duplex, se está em half duplex, ele vai para half duplex, tá bom? E agora o speed. No speed é a mesma coisa, 10, 100 e alto. Porque esse switch aqui ele é Fast Ethernet. Se por acaso ele fosse Gigabit Ethernet, aí a gente poderia configurar como 1000 megabits por segundo, tá certo? E aí a gente salva a configuração. Para verificar essas informações, pessoal, o comando é o show interfaces. E aí se você quiser observar aquela interface em específico, é só você colocar, tá certo? E aí a gente vai ver aqui a Fast Ethernet 0/1. E aí se vocês observarem, tem aqui, ó, Full Duplex 100 megabits por segundo, ok? Bom, e tem aqui algumas observações com relação às versões dos switches. E aí os modos Half Duplex, ele só está disponível, o modo Half Duplex só está disponível para 10 ou 100 megabits por segundo. Se por acaso for
1000 megabits por segundo, ele só vai operar no modo full duplex. 1000 e 10.000 também. E aí tem a questão da negociação automática. Quando utilizar a negociação automática, quando não utilizar a negociação automática. E aí a Cisco, ela recomenda utilizar a negociação automática quando a gente não conhece as configurações do dispositivo que está se comunicando. Eu não consigo acessar, não sei qual é a configuração, pelo motivo que for, aí utiliza configuração automática, tá certo? Se por um acaso for se conectar com um dispositivo conhecido como outro switch, como como um servidor, ao ideal a gente configurar, tá certo? Por quê? Porque por vezes a configuração automática ela pode trazer alguns problemas de instabilidade na comunicação. E aí a configuração manual da velocidade e do modo é o que é mais aconselhável. Uma outra observação é que as portas de fibra ótica, quando você está usando, por exemplo, um GBIC, que são as portas 1000 base SX, por exemplo, que é para gigabit, para fibra, ele vai sempre operar no full duplex, tá certo? Gente, deixa eu perguntar uma coisa. Quem aqui já fez a crimpagem de cabo de pá trançado? Quem já fez essa prática aqui em algum momento? Ou quem já trabalhou com Já isso? fiz uma Já hoje. sim. Já, Eu já fiz. trabalho basicamente com isso. Certo. Eu faço essa prática lá com os meus alunos. De vez em quando eles sofrem que só porque sempre tem algum fio que não alcança lá o contato metálico. E aí não dá certo, aí o pessoal fica frustrado. Realmente você precisa de prática, tá certo? E aí nesse contexto dos cabos, vocês sabem que a gente tem duas formas de configurar. A gente pode ter lá, e aí são dois padrões, T568A e T568B. Se for os dois na mesma ponta com o mesmo padrão, a gente tem um cabo direto. E se for um com a configuração e o outro com outra configuração, nós temos um cabo cross, um cabo cruzado, tá certo? Para que serve o cabo cruzado? Para ligar dispositivos iguais, como por exemplo dois computadores. Eu quero jogar em LAN com meu colega, eu baixei aqui um Counter-Strike, eu quero jogar com ele, não tem um switch. Você pode utilizar um cabo cross para ligar os dois desktops e aí ele vai formar uma rede. Uma rede pode existir com dois computadores, sim senhor, tá bom? E aí, mas existe um recurso chamado MDIX automático dos switches que permitem, porque em tese a gente não poderia utilizar, por exemplo, um cabo cruzado para ligar um computador a um switch, teria que ser um cabo direto. E aí, para evitar esse problema, existe o recurso do MDIX automático que permite, que ele faz o remapeamento lá dos fios e aí o cabo ele vai funcionar de qualquer jeito, tá certo? O MDIX ele já vem automático, mas aí tem alguns comandos que permitem a gente manipular o MDIX, como esse MDIX Auto Interface Configuration Mode, tá bom? Aí a gente tem as duas configurações, como eu falei para vocês. E aí, se por acaso a gente desabilitar o recurso do MDIX automático, certo? Se por acaso a gente utilizou um cabo cruzado, um cabo cross para ligar um computador no switch, aí a conexão ela vai parar de funcionar, tá certo? Bom, seguindo aqui, pessoal. Gente, vocês me perdoem se eu não estou fazendo prática para todos os tópicos, tá certo? Porque são mais de 70 slides na aula de hoje. Então, para não terminar muito tarde, que eu também tenho que ajudar minha esposa com o nosso bebê, e eu sei que vocês também têm que fazer mais tarde, aí eu vou só pontuar alguns dos tópicos, tá certo? Só vou fazer a prática de alguns dos tópicos, tá bom? Professor, Oi. falando em prática, esse módulo 2 a gente vai A gente vai ter ter práticas também a lá? nossa prática lá nos laboratórios, da mesma forma que nós tivemos no ano passado, tá certo? Certo. A gente só vai precisar marcar o dia e aí eu vou esperar
certo? Ter uma certa quantidade de conteúdos ministrados, tá bom? Então, pelo menos até a metade do conteúdo visto ou um pouco mais. Mas de qualquer forma, a gente não poderia fazer a prática agora porque está em greve. E aí não teria sentido porque a gente está no início do curso. Esse é o capítulo 1, mas vocês vão ter a prática, tá bom? Ok, gente? Então aqui nós temos alguns comandos, como por exemplo, o show startup config e o show run config. O show run config vai mostrar a configuração, e aí vocês sabem disso, que está sendo executada na memória RAM do dispositivo, tá certo? Ah, eu fiz uma alteração do banner aqui, eu configurei uma interface, eu mudei o nome do switch, eu mudei o nome do roteador. Se por acaso você não usar o comando copy running config startup config, essa configuração não vai para o startup config, e aí se por acaso o switch ele for reiniciado por meio do comando reload, certo? As configurações não vão ser salvas, tá certo? E aí os comandos que a gente já viu, como o show flash, o show history vai mostrar os históricos de comandos que foram digitados, tá bom? Olha aqui. Show IP interface e também os comandos para exibição da tabela de endereçamento MAC. Show MAC address table. Ok, pessoal? Então, por exemplo, vamos usar o show run config aqui nesse outro switch que está que tá nesse cenário. Enable. Ó, observem aqui, ó. Foi executado o comando IPv6 Unicast Routing para poder habilitar o IPv6 no dispositivo. Aqui ele mostra o protocolo do Spanning Tree, que a gente vai ver também, tá certo? A interface Fast Ethernet, que ela foi ativada para a VLAN 99. A 0/1, as demais não foram ativadas. A interface VLAN 1 a gente não configurou, certo? Mas ela é ativada por padrão. E a 99, que ela está com o IPv4, IPv6 e o Default Gateway ativado, tá certo? Ok, pessoal? O comando show interfaces vai mostrar as interfaces, sendo possível a gente especificar qual a interface que tá sendo que a gente deseja observar. E aí é possível, por meio do comando show interfaces, nós verificarmos alguns problemas que possam estar acontecendo tanto com relação à camada física quanto com relação à camada de enlace, tá certo? Então, por exemplo, observem essa figura aí com o comando show interfaces fast ethernet 018. Ele bota fast ethernet 18 zap, line protocol e zap, ok? Estão ativos. E aí esse primeiro parâmetro que vai mostrar a placa de rede fast ethernet que está ativa refere-se à camada física. Se por acaso o sinal de portadora, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele, tá certo? Está sendo recebido na interface. Já o segundo parâmetro, linha de protocolo está ativo, e aí ele faz referência à camada de enlace. E aí tem um protocolo chamado Keep Alive, tá certo? Que ele é constantemente executado para ver se por um acaso a conexão de rede já está disponível, tá certo? Então aqui eu faço as observações, que a portadora é um sinal elétrico óptico que está sendo transmitido por um dispositivo de rede, no nosso caso aqui, no nosso contexto, o switch, tá certo?
para indicar a presença de uma conexão física entre dois dispositivos. Já o protocolo Keep Alive, ele vai ser utilizado para verificar continuamente a integridade e disponibilidade de uma conexão de rede. Primeiro, camada física, segundo, a camada de enlace. E aí, esse protocolo Keep Alive ele vai mandar pacotes de controle enviados periodicamente, mesmo que nenhuma informação seja enviada. São apenas pacotes de controle para verificação da integridade da conexão. Não é a conexão física, é se por acaso a conexão lógica entre as estações está funcionando corretamente, tá bom? E aí tem algumas observações. Se por acaso a interface estiver ativa, a conexão física, e o protocolo de linha estiver inativo, pode haver um problema de incompatibilidade de tipo de encapsulamento com a interface da outra extremidade. Por exemplo, pessoal, o que seria o encapsulamento? Vocês lembram lá do modelo OSI que a cada camada vai sendo encapsulada alguma informação lá, algum protocolo referente àquela camada. No nosso caso aqui, que a gente está... no nosso caso aqui, nós vimos o Ethernet sendo utilizado. Só que o padrão Ethernet, apesar de que hoje em dia as redes utilizam basicamente Ethernet, não foi o único. Existem outros protocolos, como por exemplo o PPP, o Frame Relay, tá certo? Protocolos da camada de enlace, que o encapsulamento é diferente. Então, por exemplo, se por um acaso você está utilizando um equipamento legado com um Frame Relay do outro lado, conexão diferente, e aí mesmo você utilizando um adaptador para ligar a um switch, pode acontecer esse problema. Ou se por acaso a interface na outra extremidade está desativada, você usa não está up, por exemplo. Ou um problema de hardware na outra interface. E aí isso vai ser indicado por meio do LAN Protocol, tá certo? Se ambos estiverem inativos, tá certo? Não há, então você tem que verificar a integridade do cabo. Ou cabo rompido, ou por exemplo o conector foi mal crimpado, tá bom? E aí a interface, tá certo? Ela pode estar administrativamente desativada, o que poderia causar esse erro, tá certo? A gente coloca no shutdown para ativar a interface e o comando shutdown é para desativar aquela interface, tá certo? Continuando aqui com o comando show interfaces. Vocês podem observar aí, pessoal, marcado lá no final da figura, a parte 0 runs, 0 giants, tá certo? 3 erros de input, 3 CRC, 8 erros de output, 1.690 colisões, e aí o que é que 235 colisões tardias, e aí existem alguns parâmetros, certo, que vão ser exibidos por meio do comando show interfaces para verificação da integridade da conexão. E aí eu estou tratando da troca de pacotes. Nós temos o erro de input, certo, que é o total de erros das informações dos pacotes que chegam à interface que está sendo avaliada, que está sendo analisada. E aí nós temos os runs, que são pacotes descartados porque tem um tamanho menor do que o tamanho mínimo indicado lá no protocolo. Por exemplo, o Ethernet, o tamanho mínimo, certo, de um pacote com o cabeçalho é de 64 bytes. Já o tamanho máximo é de 1518 bytes. Se por acaso um pacote for maior do que o Giant ou menor do que maior do que 1518 e menor do que 64, eles são considerados Giants e Runs respectivamente. E aí pode indicar algum erro na transmissão e é por isso que ele é descartado, tá certo? Se for TCP, é enviado. Se for UDP, problema do receptor, tá certo? CRC, que é o checksum de redundância cíclica. Checksum é soma de verificação. E a gente viu isso na camada de enlace também. Existem alguns cálculos matemáticos que são executados, tá certo? Uma soma de verificação para verificar a integridade ou um erro de bit, tá certo?
E aí, se por acaso houver algum erro na execução do CRC, ele vai indicar também, tá bom? O erro de output são todos os erros que, a partir da transmissão da interface que está sendo examinada, no caso seriam as colisões ou colisões tardias, que aí essa colisão tardia ela vai acontecer após o quadro ter sido enviado no tamanho de 512 bytes, né? Nem bits, é bytes, tá certo? E aí, geralmente, a colisão tardia em excesso vai indicar cabos danificados ou cabos mal conectados, tá bom? Tem um fluxograma, pessoal, para a gente solucionar problemas que possam envolver ou não conexão ruim entre um switch e outro dispositivo. Tá aí comutador, pessoal, mas e aí vocês me perdoem também. Perdoa a mim não, perdoem a Cisco, porque tem alguns erros de tradução, certo? Inclusive no material, na página lá do curso. Às vezes ele traduz switch como comutador, tá certo? Então, se por um acaso vocês verem alguma frase que não faz sentido, vocês coloquem lá a tradução para inglês ou traduzam os termos para inglês, que ela vai fazer sentido, tá certo? E aí, qual é o fluxograma? A gente usa o comando show interface, certo? Tendo um problema. A interface está ativada. Se sim, existem indicações de ruído ou poluição eletromagnética. Se sim, remova as fontes ou você troca por um cabo blindado. Verifique se a configuração do duplex está definida corretamente nas duas interfaces, tá bom? Depois disso, se o problema foi resolvido, sim, concluído. Se não, aí você vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Se por acaso a interface não está ativada, certo? Ocorreu um erro lá no Fast Ethernet SDAO ou Line Protocol SDAO, você tem que verificar os cabos, verificar os conectores, verificar a interface do computador ou do switch, tá bom? E verificar por fim a velocidade nas extremidades, tá certo? Com relação ao acesso ao switch, pessoal, vocês lembram que para a gente acessar um switch, o primeiro acesso é por meio do cabo console, tá bom? Se por acaso nós quisermos acessar por meio de interface de rede, cabo Fast Ethernet, cabo de rede, aí o acesso é de duas formas, ou por meio de Telnet, tá bom? Que vai utilizar a porta 23, ou via SSH. O Telnet, pessoal, e aí a gente tem que configurar lá a linha VTY, e aí a gente pode configurar a linha VTY, são geralmente 16 linhas. A gente pode configurar com diferentes perfis de administrador, com diferentes senhas, tá certo? Mas o que acontece com o Telnet é que ela não é uma conexão criptografada. E aí, se por acaso a gente for rodar um Wireshark na conexão do switch com o computador, sei lá, faz um jumper no cabo, pode acontecer. É difícil, mas eu sei, mas pode acontecer. Ou alguém está acessando o computador que está acessando a rede, por meio do switch ou um switch intermediário, mesmo que indiretamente. E aí roda o Wireshark, e aí é aquela mesma prática que eu fiz com vocês, que eu usei eu acessei uma página HTTP, que não usava HTTPS, e aí coloquei o login e senha, e aí foi mostrado em texto pleno e foi possível colocar, acessar o login e a senha. Se por acaso está sendo utilizado o SSH, e aí ele vai utilizar a porta 22, tá certo? Aí vai ser uma conexão criptografada, tá bom? É exigido o usuário e a senha, mas também na configuração a gente tem que configurar o domínio e uma chave RSA associada. Acho que vocês, não sei se vocês lembram da nossa prática de configuração de SSH. Mas no caso aí, se a pessoa tentar acessar, ela só vai ver a mensagem encriptada, tá certo? Nem todas as versões do iOS elas conseguem executar o SSH. As versões mais antigas não conseguem.
Mas aí, se por acaso tem o valor K9 na versão do iOS, que a gente pode verificar por meio do comando show version, tá certo? Aí ele tá habilitado para o SSH, tá bom? Tem as etapas de configuração do SSH, mas a gente tá com o tempo corrido aqui, ainda faltam quase 30 slides, e de qualquer forma a gente já fez essa prática de configuração do SSH. Mas aí, se por acaso vocês tiverem alguma dificuldade, ou vocês olham lá o vídeo da nossa aula do módulo anterior, ou vocês falam comigo que a gente marca um horário que eu ajudo vocês, tá certo? Bom, passando agora para a parte de configuração básica do roteador. E aí, os switches e roteadores, eles têm muito em comum. Os comandos são basicamente os mesmos, só que existem as particularidades de cada um. Mas basicamente são os mesmos comandos. Hostname para mudar o nome, habilitar a senha para o acesso privilegiado, as configurações para a linha de console e para as linhas virtuais para acessar via cabo de rede, a cópia da imagem do running config para o startup config, a encriptação das senhas por meio do comando service password encryption, tá certo? E aí quando a gente vai observar por meio do comando show running config, as senhas não vão estar em texto pleno, elas vão estar criptografadas. A mesma coisa vale para uma mensagem via banner, tá certo? Que é uma mensagem de notificação assim que o equipamento ele é inicializado, tá certo? Uma coisa que vai diferenciar os switches e roteadores é o seu perfil de interfaces suportadas. Por exemplo, um switch, camada 2, certo? Ele vai suportar LANs, então ele vai ter várias portas Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet. No caso do roteador, ele vai ter mais portas diferentes. Ele vai ter uma porta, vai ter suporte, por exemplo, para GBIC, que é um adaptador que permite a conexão de porta para um conector óptico. Ele vai ter porta para interface serial, tá certo? DSL. Então o roteador ele vai ter uma diversidade maior de interfaces do que o switch, tá bom? Aqui a gente pode ver também, pessoal, a configuração de uma rede interligando a 4 switches, e ele está configurado por meio de pilha dupla, onde as configurações de IPv4 e IPv6 elas coexistem. Ok, pessoal? Bom, aqui, gente, nós temos algumas exigências para que uma interface, certo, de um roteador, ela esteja disponível. E aí tem os comandos IP address, certo, e IPv6 address para configurar a IPv4 e IPv6. Para ativar a interface, a gente tem que utilizar o comando no shutdown ou abreviando no shut. Também sendo possível a gente fazer o comando description. E aí o comando description é interessante por quê? Porque ele vai descrever aquele link lá específico. Esse link aqui é para a rede tal. Esse link aqui é link redundante. E aí é possível a gente melhorar a vida do profissional que vai mexer na rede além da gente, tá certo? Lembre-se, organização é tudo. E aí lembrando, acessar a interface e aí fazer a configuração do IPv4 por meio do comando IP address, o endereço IP e a máscara, e para o IPv6 o comando é o IPv6 address. Um outro ponto importante, pessoal, é com relação ao uso das interfaces de loopback. Eu não sei se vocês lembram, a gente tratou lá no módulo 1 das interfaces de loopback,
que são interfaces virtuais, não confundir com VLAN, certo? Que a gente pode enviar um ping ou rodar a pilha TCP/IP na nossa própria máquina. Ou se por acaso eu implementei uma aplicação de rede e eu quero testar, eu não estou em um ambiente de rede, eu posso testar utilizando o ambiente de loopback. É possível fazer a configuração da interface de loopback em roteadores, tá certo? Então essa interface lógica ela não vai ser atribuída para uma porta e ela não pode ser conectada a um dispositivo. Ela vai ser uma interface de software e ela vai estar sempre ativa, ela vai estar sempre up. E aí se por acaso a gente quiser fazer alguns testes de rede no próprio roteador, tá certo? É possível fazer isso utilizando a interface loopback. E aí a gente pode fazer várias interfaces loopback, configurar várias interfaces loopback. Não fica restrito ao endereço 127.000.001, tá bom? E aí a gente pode pode fazer esses testes sem necessariamente estar com a interface conectada fisicamente, tá certo? Vamos fazer um teste aqui, que ele da mesma forma que ele está executando aqui no exemplo. Deixa eu pegar um roteador aqui. Observem bem aqui, ó. Estou acessando a interface loopback, tá certo? Interface loopback 0. Acessou a interface IP address 10.0.0.1 255. Ok, gente? Vamos ver essa interface aqui no show IP. Olha só. Loopback, tá bom? E aí uma pergunta para vocês, gente. Eu posso configurar uma interface física com esse mesmo endereço aqui que está a interface loopback? Me respondam aí, por favor. Estão me ouvindo, Como é o pessoal pessoal? pergunta? Eu posso configurar uma interface Gigabit Ethernet com esse IP aqui, que eu configurei a interface loopback 10.0.0.1. E aí, gente? Vai dar conflito, não? Vamos ver aqui. Vamos fazer o teste. Vamos lá. Interface. Perdão. Legal. IP address 10.0.0. Olha só, overlaps com o loopback. Vocês estão certos, parabéns. Ok, gente, com o roteador, pessoal, nós podemos também verificar as redes que estão conectadas ao roteador. E a gente viu lá no módulo 1, quando nós estávamos tratando de roteadores, o comando show IP route ou o comando show IPv6 route. E aí, por meio do comando show, aqui ele mostra também o IP interface brief e o show IPv6 interface brief, que a gente já viu aqui. Deixa eu colocar de novo só para
ok? É possível verificar as interfaces e as suas conexões. No caso IPv4 e as suas configurações, perdão. E IPv6 também, tá bom? Mas também é possível, pessoal, nós verificarmos nós verificarmos depois eu volto para essa parte aqui do multicast. Verificar as redes conectadas ao nosso roteador que está sendo analisado. Então eu vou usar aqui o comando show IP route. Ok, gente? E aqui ele vai mostrar o L, ele vai indicar aqui o loopback, mas não era isso que eu queria mostrar não, só um instante, gente. Era essa daqui, que o loopback não está conectado a nada. É esse aqui que eu quero mostrar para vocês. Show. Certo, agora sim. E aí ele vai mostrar as redes que estão conectadas. No caso desse lado aqui, nós temos a rede 172.17.99.0. E aí, como ela está conectada diretamente, vai estar aqui com o C, tá bom? O L, ele vai indicar a interface, tá certo? O IP da interface que está conectada à interface do roteador. E aí ele vai estar sempre com /32. No caso aqui da esquerda vai ser o 172.17.99.1, tá bom? Que é o IP da VLAN do switch. E desse outro lado aqui, do lado direito, vai ser o 172.17.100.1, que é o IP... Eita, perdão, gente. Do Default Gateway. E aqui a gente vai ter o IP das redes conectadas, tá certo? Só uma errata. Aqui ele vai estar conectado com... Aqui ele vai mostrar a interface do roteador que vai que vai estar como Default Gateway. O da VLAN é .11, tá bom? Perdoem aí o meu erro, tá certo? E aí ele vai mostrar aqui a interface ao qual o roteador está servindo como Default Gateway no lado esquerdo, 172.17.99.1 e desse lado aqui 172.17.100.1. No caso também ele vai mostrar as redes. Se por um acaso houvesse redes remotas, aí ele ia mostrar de acordo com o protocolo de roteamento que está sendo utilizado. S para estático, R para RIP, tá certo? B para o BGP, O para o SPF, e a gente já fez essa prática no módulo anterior, tá bom? E aí voltando aqui, pessoal, para os comandos show IP interface brief, como a gente viu lá no roteador. Ele vai exibir as configurações de IPv4 e IPv6. No caso do IPv6, ele vai mostrar aquele endereço link local, que vai começar com FE 80, tá certo? E ele vai mostrar também o endereço unicast global, que aí vocês vão observar aqui embaixo, vai começar com 2001. No caso do gigabit 001, 2001 DB8 ACAD 21. E no caso dessa interface serial aqui, 2001 DB8 ACAD 31. No caso do gigabit 0/0/0, 2001 DB8 ACAD 11. Tá bom? Então, o show IP interface brief vai mostrar a configuração IPv4, tá certo?
O show IPv6 interface brief vai mostrar a configuração IPv6. Além de mostrar a configuração do link local e do Unicast Global, ele vai mostrar se por um acaso, certo, existe existe alguma associação com algum grupo multicast. E aí nesse exemplo aqui ele faz o comando show IPv6 associado diretamente à interface Gigabit Ethernet 000, tá certo? Para evitar mostrar todas as interfaces. E aí vocês podem observar quais grupos multicast ele está associado. Ok, pessoal? Bom, existem também alguns filtros que vão ajudar quando a gente utiliza o comando show, tá certo? E existe também uma forma da gente especificar a quantidade de linhas que são exibidas, tá certo? Por quê? Por padrão, por default, no switch, no roteador, o Cisco iOS, por exemplo, no comando show run config, ele vai exibir 24 linhas. Para a gente conseguir acessar o resto, tem que apertar Enter lá, porque ele aparece more, para a gente exibir o resto das informações. Mas aí tem um comando chamado terminal length, certo? O comprimento terminal, que a gente pode especificar o número de linhas que são exibidas. 10 linhas, 20 linhas. Se você colocar 0, ele não vai pausar mais. Ele vai mandar até o final da mensagem e ficar mostrando o prompt lá para você. Tá certo? E aí, com relação às filtragens do comando show, é possível filtrar utilizando alguns parâmetros que vão modificar a parte de seção, inclusão de linhas de saída, exclusão de linha de saída. Enfim, vai permitir que vocês tenham um controle maior utilizando o comando show. Mas aí, quem tiver curiosidade de fazer isso, quem quiser fazer algumas práticas, tem lá no material, mas isso não vai ser demonstrado na aula de hoje, tá certo? Com relação aos comandos que foram executados, tá bom? No prompt aqui do Cisco iOS, tá certo? Ou a gente utiliza Ctrl P, ou a gente vai colocando a seta para cima para voltar aos comandos que foram executados. Se por acaso você quer ver um histórico dos comandos que foram executados, você usa o comando History, tá bom? Da mesma forma, para retornar os comandos mais recentes, a gente utiliza Ctrl N ou utilizamos a setinha para baixo, tá certo? Por padrão, o prompt lá, o buffer, ele vai mostrar os 10 últimos comandos, mas aí tem o comando que eu mostrei para vocês, o Show History, que vai exibir todos os comandos que foram executados, tá certo? Pessoal, eu sei que ficou um pouco cansativo, esse capítulo ele é bem extenso, tá bom? Eu tinha até planejado ministrar o segundo capítulo na aula de hoje, mas acabou ficando um pouco longo. Eu sempre busco evitar aulas longas demais, tá certo? Até para não ficar tão pesado, não ficar um pouco maçante para vocês. Mas aí na próxima aula eu ministro o capítulo 2 e aí começa o capítulo 3, tá bom? Lembrando que depois do capítulo 3 a gente tem a primeira avaliação do módulo contendo do capítulo 1 ao capítulo 3, tá certo? Gente, ficou alguma dúvida? Realizar, né, professor? Porque assim também são 80 slides aí. É verdade, tá bom? E aí vocês vão ter tempo aí de estudar até a semana que vem, tá certo? Lembre-se, não deixem acumular conteúdo. Deixa eu só encerrar aqui a gravação.